é tempo de louvar a Deus. Bom dia, irmãos, graça e paz. Teremos mais um momento de escola dominical, onde temos a oportunidade de estudar as Escrituras Sagradas. Iremos começar com a leitura do Evangelho de João, lá no primeiro capítulo. Um texto fantástico, tremendamente instrutivo. A nossa leitura será a partir do verso número 10 e nós seguiremos até o verso número 14. A palavra do nosso Deus diz da seguinte maneira: o Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Vamos falar com o Senhor e agradecer por esse dia, agradecer porque Deus, na sua graça, que é imensa, Ele nos enviou Jesus Cristo, seu Filho unigênito. E Cristo habitou entre os homens, cheio de graça e verdade, cheio de glória e poder. Nós vamos adorar o Senhor, porque o Senhor despertou os nossos corações para crermos no Filho eterno que Ele nos enviou, Jesus Cristo, nosso Salvador. Vamos orar. Obrigado, querido Deus, por esse dia. Obrigado, querido Deus, pelo alimento que o Senhor nos concede. Obrigado, querido Deus, pela Tua palavra e a oportunidade de cultuar ao Senhor. Ainda que por breve tempo não temos cultuado em comunidade, no prédio da igreja, mas temos feito dentro dos nossos lares, com os nossos familiares, e temos a liberdade de ler a Tua palavra e cantar louvores ao Senhor, sem que sejamos perseguidos por isso. É bênção do Senhor para as nossas vidas, já que nós fomos criados para adorar o Senhor. E neste exercício, nós encontramos alegria, paz, satisfação. Bendito seja o Senhor pelo amor que o Senhor despertou nos nossos corações. Bendito seja o Senhor pelo amor eterno que o Senhor tem para conosco. Nos enviou Jesus Cristo, que nos libertou das trevas. Nós estávamos perdidos e condenados, sem esperança, sem alegria. Mas o Senhor mudou as nossas vidas por meio de Cristo, quando o Senhor Jesus padeceu naquela cruz para nos salvar. Obrigado porque hoje nós temos plena certeza, confiança, segurança de que um dia estaremos com o Senhor na eternidade, louvando, adorando e tendo o privilégio da companhia eterna do Senhor. Louvado seja o Teu nome precioso e majestoso. Deus eterno, fale aos nossos corações,
no momento de exposição da Tua Palavra. Aceita, Pai, em nome de Jesus, as orações que fazemos, os louvores que entoaremos. Permita, querido Deus, que o Teu nome seja glorificado neste momento de escola dominical. Fale conosco, dirija os nossos passos, em nome do Senhor Jesus. Oramos e louvamos o Senhor. Amém. Irmãos queridos, preciosos, vamos cantar louvores ao nosso Deus. Cante com toda alegria neste momento. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em Ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do Teu amor. Junto a Ti, Teu amor me envolve, atrai-me pra o Teu lado estar. Espero em Ti e subo como águias nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do Teu amor. Face a face, quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o amor que habita em Ti. Vem renovar minha mente em Teu querer, meus dias viverei no poder do Teu amor. Junto a Ti, Teu amor me envolve, atrai-me pra o Teu lado estar. Espero em Ti e subo como águias nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do Teu amor. Junto a Ti, Teu amor me envolve, atrai-me pra o Teu lado estar. Digno de glória e
te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, digno de glória e louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, digno de glória e louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Irmãos, nós chegamos à última lição da revista que adotamos para o trimestre. A revista tem o título É Tudo Sobre Jesus. É a revista da nossa editora. Em todas as lições, nós estudamos textos do Antigo Testamento que apontavam para o Senhor Jesus, para a sua obra, o seu ministério, a sua pessoa, o seu caráter, a sua santidade, a sua majestade, a sua glória. Nós chegamos hoje, com a bênção de Deus, na última lição. O título da nossa lição hoje é O Profeta Pastor Rejeitado. Nós temos diante de nós para leitura o texto de Zacarias, capítulo 11. Desde o verso 4, nós iremos fazer a leitura até o verso 14. Se os irmãos se recordarem, irão se lembrar que a última lição e a penúltima lição também foi pautada num texto de Zacarias, do profeta Zacarias. E aí nós iremos fazer a leitura desde o verso 4 até o verso 14. Eu peço aos irmãos que acompanhem a leitura com atenção neste momento. A palavra de Deus diz: Assim diz o Senhor, meu Deus, apacenta as ovelhas destinadas para a matança. Aqueles que as compram matam-nas e não são punidos. Os que a vendem dizem, louvado seja Deus, porque me tornei rico, e os seus pastores não se compadecem delas. Certamente já não terei piedade dos moradores desta terra, diz o Senhor. Eis, porém, que entregarei os homens, cada um nas mãos do seu próximo, nas mãos do seu rei. Eles ferirão a terra, e eu não os livrarei das mãos deles. Apacentai, pois, as ovelhas destinadas para a matança, as pobres ovelhas do rebanho. Tomei para mim 2 varas. A uma chamei graça, a outra união. E apacentei as ovelhas. Dei cabo dos 3 pastores num mês.
Então perdi a paciência com as ovelhas e também elas estavam cansadas de mim. Então disse eu: não os apacentarei. O que quer morrer, morrerá, e o que quer ser destruído, seja. E os que restarem, coma cada um a carne do seu próximo. Tomei a vara chamada graça e a quebrei para anular a minha aliança que eu fizera com todos os povos. Foi, pois, anulada naquele dia, e as pobres do rebanho, que fizeram caso de mim, reconheceram que isto era palavra do Senhor. Eu lhes disse: se vos parece bem, dai-me o meu salário, e se não, deixai-o. Pesaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata. Então o Senhor me disse: arroja isso ao oleiro, esse magnífico preço que foi avaliado por eles. Tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Então quebrei a segunda vara chamada União, para romper a irmandade entre Judá e Israel. Vamos orar mais uma vez. Pai, clamamos ao Senhor que continue sendo conosco na caminhada cristã até a volta de Jesus Cristo, nosso Senhor. Pai, nós precisamos nos submeter mais ao Senhor, demonstrarmos mais amor, mais dedicação ao Senhor. Nós precisamos da companhia e da ação do Senhor nos nossos corações. Querido Deus, o Senhor nos deixou a Tua Palavra e ela serve para nosso conhecimento, aprendizado e crescimento. Ajuda-nos a olhar para os textos da Tua Palavra e vermos a pessoa de Cristo e aprendermos com os erros dos nossos irmãos, a fim de que não venhamos a cometê-los tal como eles cometeram. Ajuda-nos, ó Deus. Abençoe a nossa casa, os nossos familiares. Abençoe cada irmão da igreja. Sustenta-nos, direciona-nos na Tua presença, preserva-nos e livra-nos de todo mal. Clamamos, ó Deus querido, em nome do Senhor Jesus, todas essas bênçãos. Oramos suplicando ao Senhor, perdoe os nossos pecados, pois confessamos que somos pecadores, carecemos da Tua graça. O fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos queridos, o título, como eu disse, o profeta pastor rejeitado. Lemos Zacarias capítulo 11, desde o verso 4, lemos até o verso número 14. Se os irmãos olharem para o capítulo 10 deste livro, deste profeta, os irmãos irão perceber que o profeta ali descreve algumas bênçãos, como que chuva de bênçãos que poderia vir sobre o povo de Deus. Já no capítulo 11, nós vemos o profeta falando sobre disciplina, castigo duro sobre o povo de Deus. E nós iremos compreender no decorrer do nosso estudo que essa disciplina, esse castigo viria porque o povo de Deus, mais uma vez, estava se distanciando do Senhor, se deixando levar por lideranças que não estavam dedicadas ao Senhor, e por não estarem dedicadas ao Senhor, essas lideranças estavam conduzindo o povo de Deus para longe do Senhor mais uma vez. E aí nós vemos então o Senhor Deus mostrando que iria disciplinar, castigar o seu povo por causa disso.
Amados, é necessário destacar a primeira divisão da nossa lição. Primeira divisão, o juízo de Deus contra o seu rebanho. E aí nós verificamos desde o verso 1 até o verso número 3, como que um lamento. Não fizemos a leitura, começamos a leitura a partir do verso número 4, mas desde o verso 1 até o verso número 3, nós vemos como que um lamento profético. Deus traria juízo novamente sobre o seu povo por causa da maldade praticada no meio do seu povo. E aí nós vemos o Senhor mencionando o Líbano, Bazã e Jordão. Os dois primeiros representam os cantos mais distantes do território de Israel e as áreas mais ricas e frutíferas. Então, nós temos essa compreensão de que Líbano e Bazã representavam os lugares mais distantes, mais ricos e frutíferos do território de Israel. Nós vemos que a disciplina do Senhor iria recair, por exemplo, sobre a prosperidade do povo de Israel, sobre a subsistência do povo de Israel, se este povo continuasse neste mau caminho, fazendo o que era mal. Também devemos observar que o texto menciona o juízo vindo do norte. Os cedros e os ciprestes do Líbano e o carvalho de Bazã simbolizavam a força, o poder do povo que iria se esvair. Além disso, muito frequentemente no Antigo Testamento, as árvores elas foram usadas em alguns textos proféticos simbolizando os líderes da nação ou das nações. E aí, ao mencionar o castigo sobre tais árvores, a ideia era que esse castigo recairia sobre os líderes das nações. Então, nós vemos que o julgamento de Deus iria alcançar toda a extensão de Israel. E aquilo que trazia orgulho ao povo seria destruído. O juízo de Deus sobre a terra seria tão duro, tão severo, que se ouviria grito desesperado dos pastores. Observe aí o que diz o verso número 3. Eis o uivo dos pastores, porque a sua glória é destruída. Eis o bramido dos filhos dos leões, porque foi destruída a soberba do Jordão. É possível que esses filhos de leões sejam um outro símbolo para os pastores. Portanto, nós temos, segundo esta compreensão, esta interpretação, nós temos no verso número 3 uma ideia que é repetida. Uma ideia apresentada na primeira parte do verso número 3 e repetida de um modo um pouco diferente no final do verso número 3. Eis o uivo dos pastores, porque a sua glória é destruída. E aí, de novo, repete esse conceito, contudo com outras palavras, dizendo: eis o bramido dos filhos dos leões. Então, Deus está anunciando o seu juízo sobre os pastores, que são como leões, pastores maus, que estavam devorando as ovelhas. Pastores que estavam tratando as ovelhas de modo errado. É necessário lembrar que o Senhor Jesus
também advertiu, dizendo: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Então, podemos olhar para esse texto e vermos o juízo de Deus que é anunciado contra o rebanho de Deus por causa desses pastores maus, por causa desses líderes que estavam conduzindo de maneira errada o povo de Deus. Irmãos queridos, algo que é muito claro na leitura das Escrituras é que quando os líderes religiosos começam a se desviar do Senhor, geralmente o povo de Deus segue os mesmos passos e se distancia também do Senhor. E aí Deus, que é justo, que é bom, que é cheio de misericórdia, que quer que o seu povo tenha comunhão com Ele, Deus vem e disciplina todo o povo, começando também com os líderes religiosos. No caso aqui, esses pastores maus. Então, esta profecia, ela tinha um aspecto imediato, já no tempo de Zacarias, isso iria acontecer, mas sem dúvida alguma apontava para aquilo que haveria de acontecer na época de Cristo. Quando nós vemos também líderes religiosos que, ao invés de conduzir o povo para próximo de Deus, acabava afastando o povo do Senhor. Podemos citar como exemplo os fariseus, que gostavam até de fazer prosélitos, fazer discípulos, mas eles interpretavam a lei do Senhor conforme a conveniência própria e não conforme de fato a lei dizia. Tinha uma interpretação superficial sobre vários assuntos e outras vezes tentavam colocar um peso enorme sobre os ombros dos homens e eles próprios, de maneira hipócrita, não queriam carregar peso algum. Então, podemos citá-los como exemplos. Meus amados, a segunda divisão da nossa revista traz o título A Rejeição do Profeta Pastor de Israel. Então, essa é a segunda divisão da nossa revista. A maior parte, então, do capítulo 11 trata das razões para a vinda de mais um julgamento de Deus sobre Israel. E nós já comentamos. Agora o Senhor envolve o profeta Zacarias de maneira muito pessoal. Observe que o verso número 7, há uma palavra dita, dizendo: apacentai, pois, as ovelhas. Então, o profeta Zacarias agora é envolvido nessa história. Ele terá de se apresentar como pastor do povo de Israel, com o objetivo de também representar o relacionamento entre o Senhor e o seu povo, o povo de Jerusalém. Zacarias deveria ser o pastor daquele povo, mas a missão de Zacarias, o chamado de Zacarias, era bem difícil. Era, na realidade, semelhante ao chamado, ou ao ministério, melhor dizendo, ao ministério de Isaías. Isaías trabalhou com afinco, mostrando ao povo de Deus, chamando o povo de Deus ao arrependimento e, de fato, proclamando as profecias do Senhor. Todavia, aquele povo não deu ouvidos às profecias de Isaías. E, no caso, Zacarias teria um ministério muito semelhante, porque o próprio Deus diz o seguinte, verso número 7 ainda: apacentai, pois, as ovelhas destinadas para a matança, as pobres ovelhas do rebanho.
Ele então já disse de antemão para Zacarias que Zacarias iria apacentar aquelas ovelhas, mas na realidade aquelas ovelhas não lhe daria ouvidos. Pelo contrário, elas acabariam insultando o profeta, nesse momento estava atuando como pastor. Zacarias, então, a partir do verso número 8, ele diz: dei cabo dos 3 pastores num mês. Então perdi a paciência com as ovelhas e também elas estavam cansadas de mim. A fraseologia aqui no hebraico, nós estudamos, nós podemos perceber que, na realidade, o fato de Zacarias ter perdido a paciência com as ovelhas é devido às ovelhas terem se cansado dele. Então é como se estivesse dizendo: olha, as ovelhas que eu estava apacentando se cansaram de mim e, por causa disso, acabei perdendo a paciência com elas. E aí, meus queridos irmãos, nós podemos ligar esse texto, tal como estamos fazendo em todas as lições, ligar esse texto àquele texto que nós lemos no início da escola dominical. Pois naquele texto nós temos a pessoa de Cristo Jesus sendo rejeitada pelo seu povo. E agora nós vemos as ovelhas rejeitando Zacarias, o profeta pastor, se cansando dele, e aí então ele também acaba perdendo a paciência com elas. Mas isso se agrava ainda mais, porque nós vemos o profeta dizendo sobre esses pastores, no verso número 8, dei cabo dos 3 pastores num só mês. Talvez aqui alguns interpretam esses 3 pastores como sendo os líderes religiosos, reis, sacerdotes e profetas, porque vários reis haviam errado diante de Deus, conduzindo o povo de maneira incorreta. Sacerdotes também haviam falhado, muitos na sua missão, porque alguns sacerdotes desviaram do Senhor, como por exemplo os filhos de Eli, e acabaram dando um péssimo testemunho e até defraudando aqueles que iam para realizar o sacrifício. E profetas que se entregaram. Em muitas ocasiões, diversos profetas se manifestaram como falsos profetas porque se entregaram àquele desejo de agradar mais o povo e não de dizer a verdade. E aí, ao invés de anunciar a profecia divina, inventavam uma profecia para não ser rejeitado pelo povo. Então era abraçado pelo povo, mas rejeitado por Deus. E aí, por isso, nós vemos Zacarias dizendo que um mês deu cabo de 3 pastores. Provavelmente, reis, sacerdotes e profetas são aqui simbolizados. Mas seguirmos adiante, nós chegamos àquela parte da profecia em que mais diretamente o profeta pastor, ele é humilhado, porque ele foi precificado como um escravo. E assim nós partimos para encerrar a nossa lição. Como o profeta pastor foi humilhado por este povo. A partir do verso número 12, nós vemos Zacarias dizendo: se vos parece bem, dá-me o salário, dá-me o meu salário. E se não, deixai-o. E aí o texto diz: pesaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata.
E aí no verso número 13 nós temos, na realidade, uma ironia divina. Porque 30 moedas de prata era o preço pago por um escravo de pouca importância. E aí nós vemos no verso número 13 a ironia divina, Deus dizendo para Zacarias: arroja isso ao oleiro, esse magnífico salário. É uma ironia porque não era um salário magnífico. Entregue, jogue isso para o oleiro, este magnífico salário. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos Judas Iscariotes negociando a sua traição, e os fariseus, os líderes religiosos, compraram a traição de Judas por 30 moedas de prata. Judas entregou o Senhor Jesus para ser preso, traiu o Senhor Jesus por 30 moedas de prata. Nós compreendemos que aqui o profeta pastor foi humilhado, rejeitado, humilhado, porque é como se o povo de Deus estivesse dizendo: olha, o serviço que você prestou, proclamando as mensagens divinas, anunciando as profecias, esse serviço, ele vale tanto quanto o de um escravo, o serviço de um escravo de pouca importância. Na realidade, tudo que você fez foi de importância banal. 30 moedas de prata são suficientes. Queridos irmãos, nós vemos essa profunda humilhação quanto ao trabalho do profeta pastor. Olhando para o Novo Testamento, nós vemos que o Senhor Jesus, ele foi profeta porque proclamou a mensagem de Deus de maneira íntegra, perfeita, chamando o povo ao arrependimento. Na realidade, essa era a tônica da pregação de Cristo: arrependei-vos, tal como João Batista, arrependei-vos. Nós vemos o Senhor Jesus mesmo dizendo ser o bom pastor. Portanto, profeta, pastor, mas rejeitado pelo povo. Necessário lembrar, quando foi colocado para o povo escolher entre Barrabás e Jesus quem seria liberto, e inflamado pelos líderes religiosos, o povo começou a gritar: Barrabás, Barrabás, para que Barrabás fosse solto e Cristo fosse crucificado. A humilhação que Cristo sofreu na sua prisão, enquanto estava sendo crucificado, em vários outros momentos, o povo pôs a mão em pedras para apedrejá-lo, o rejeitou. E nós vemos essa humilhação do profeta pastor aqui em Zacarias, apontando para a humilhação de Cristo, que também foi rejeitado. Mas louvado seja Deus, porque o Senhor Deus, com graça, trabalhou nos nossos corações. E nós, pela ação do Espírito de Deus, não o rejeitamos. Não mérito nosso. Deus trabalhou nos nossos corações e nos tirou dos olhos as escamas, abriu o nosso coração e nos mostrou de que Cristo é o Filho eterno de Deus que veio ao mundo para nos buscar e salvar. Nós louvamos a Deus, porque não estamos contados entre aqueles que rejeitaram a Cristo, mas nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Louvado seja Deus pelo profeta pastor Jesus Cristo, que também é o nosso Salvador. Ele foi humilhado e rejeitado, mas nos comprou a salvação, transformou os nossos corações e por isso nós o adoramos. Isso também, queridos, serve
para nos lembrarmos de que o Filho de Deus vindo ao mundo enfrentou oposições. Por que nós não enfrentaríamos também até a volta dele para nos levar para estarmos junto dele? No mundo também nós enfrentamos oposições, mas louvado seja Deus, tudo isso terá um fim. Vamos orar, encerrando a escola dominical. Pai, obrigado, porque o Senhor trabalhou nos nossos corações, Cristo nos redimiu, resgatou, nos substituiu na cruz do Calvário. Hoje nós temos vida, vida em abundância, porque o Senhor nos amou. Obrigado porque o Senhor Jesus transformou as nossas vidas. Obrigado porque hoje nós podemos chamar o Senhor de nosso Pai eterno. Abençoa cada irmão, cada irmã, cuida da tua igreja, livra-nos do mal. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, querido. Que você tenha um bom dia na presença de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Deus o abençoe. Louvado seja, Senhor, teu nome, entronizado